Decisão do Tribunal Superior Eleitoral de vedar manifestações no festival Lollapalooza é descumprida e gera muitas críticas. A reportagem é de Carolina Belim. Mesmo depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de vedar manifestações no Lollapalooza, o último dia de festival teve atos políticos. A banda Fresno, por exemplo, exibiu no telão um gigante fora Bolsonaro. A cantora Anitta usou a rede social para afirmar que pagaria a multa estipulada pelo TSE. Ela diz, abre aspas, 50 mil menos uma bolsa, fora Bolsonaro. Essa lei vale fora do país? Porque meus festivais são só internacionais, fecha aspas. Na decisão, o ministro Raul Araújo destaca que, embora seja assegurado a todo cidadão manifestar seu apreço ou sua antipatia por qualquer agente público ou até mesmo um possível candidato, a garantia não parece contemplar a manifestação retratada na representação em exame, a qual caracteriza a propaganda, em que artistas rejeitam um candidato e enaltecem outro. Ele segue dizendo que os atos estão em flagrante desconformidade com o disposto na legislação eleitoral, que veda nessa época propaganda de cunho político partidária em referência ao pleito que se avizinha. A determinação do TSE foi em resposta a uma liminar ingressada pelos advogados do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. A ação foi motivada por manifestações registradas nos shows de sexta do festival. A artista Pablo Vittar se manifestou a favor do ex-presidente Lula, exibindo uma bandeira com a foto dele. Já a cantora britânica Marina xingou o presidente Jair Bolsonaro. A organização do festival recorreu da decisão. A advogada Caroline Lacerda, uma das que assina a representação do PL, defendeu a proibição. Para evitar qualquer tipo de responsabilização dos artistas ou dos organizadores do evento, nós fizemos essa representação ao TSE para que ele instrua tanto os organizadores do evento como os artistas de que neste momento do ano a lei eleitoral veda qualquer manifestação nesse sentido. Em entrevista ao jornal Jovem Pan, o deputado Sanderson, do PL, disse que não vê a decisão do TSE como censura. O que o PL apresentou era um indicativo de que esse evento seria utilizado para atacar, fazer declarações criminalizando o governo do presidente Bolsonaro. Aí é diferente. Uma coisa é tu manifestar a tua opinião, expressar as tuas opiniões, enfim. Outra coisa é utilizar um evento que vai para o mundo inteiro para, com mentiras, impingir crimes, impingir toda sorte de leviandade contra o governo Bolsonaro. O deputado Marcelo Freixo afirmou pelo Twitter que, junto com o artista Marcelo D2 e o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, articulou uma ação para derrubar a decisão do TSE. Ele diz ainda que a liberdade de expressão é um direito garantido na Constituição. Cacai conversou conosco. Ele disse que não deu continuidade à ação devido ao fato de que a intimação não ocorreu, uma vez que houve um erro por parte dos advogados do PL ao colocar o CNPJ da empresa responsável pelo evento. Para ele, a decisão do ministro foi censura e não reflete o pensamento da Corte do TSE. Essa decisão ela vai de encontro à própria postura do Tribunal Superior Eleitoral. Não se pode agora fazer uma crítica indiscriminada ao Tribunal Superior Eleitoral, que eu acho que seria muito injusto. O Tribunal Superior Eleitoral tem feito um trabalho interessantíssimo em defesa das garantias individuais. Infelizmente, o ministro Raul, no meu ponto de vista, e no ponto de vista, penso eu, que da grande maioria dos advogados, da grande maioria não, da unanimidade para os advogados que me ligaram à tarde e tal, ele fez uma decisão teratológica. Em entrevista à Jovem Pan News, o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, analisou que a decisão foi exagerada. A lei veda pedido expresso de voto nesse momento. A campanha é a partir de 16 de agosto. Então, até lá, não pode existir pedido expresso de voto. Ao mesmo tempo, nós temos a liberdade de manifestação do eleitor, do cidadão, liberdade de falar o que ele quiser, que está prevista na Constituição. E a gente tem que conjugar as duas coisas. Então, se eu carrego uma bandeira, não tem pedido expresso de voto, porque a lei fala expresso, não é implícito. Se eu xingo o presidente, está errado, é deselegante, é falta
falta de educação, se eu puxo um coro, né, com palavrões, é uma ofensa, mas não é pedido negativo de voto. A decisão do ministro Raul Araújo ainda será discutida pela Corte do TSE. Bom, girando os nossos comentaristas, começa por você, Ricardo Salles. Vai ser uma grande discussão a partir de agora. Será que é liberdade do eleitor ou realmente pode ser enquadrado como uma propaganda política antecipada? Olha, atitude de extremo mau gosto, né, e completamente descabida dessas pessoas que fizeram essas manifestações, né? Uma verdadeira horda de bárbaros, né? Um que até enaltece o uso de droga, outra que tatua partes íntimas do corpo, outro, enfim, é um péssimo exemplo. E, por outro lado, vindo mensagem desse tipo de gente, acho que depõe contra eles mesmos. De todo modo, eu acho, nesse caso, eu acho que não é uma questão de ser implementada uma medida judicial para proibir, porque a própria má postura, a má conduta de quem fez esse tipo de atitude depõe contra eles mesmos. Quer dizer, de certa forma, é um elogio ao Bolsonaro ser xingado por esse tipo de gente. Amanda, pelo que a gente entendeu na reportagem, não foi crime a cantora Pabllo segurar a bandeira do Lula no show do Lollapalooza. E o que você entendeu com relação à postura, o posicionamento do TSE, como deve ser esse ano com relação a isso? É a partir de agosto que pode pedir voto? Crime? Claro que não, crime nenhum. É um erro aí de interpretação claro do ministro do TSE, Raul Araújo. Ontem eu conversei com vários juristas especialistas em direito eleitoral e, olha, não achei um que defendesse essa postura, essa decisão do ministro Raul Araújo, que era o juiz plantonista, e acabou achando que, de alguma forma, essa livre manifestação artística, que é garantida, autorizada pela Constituição, é um direito fundamental do cidadão, um direito de liberdade de expressão, de alguma forma violava ou feria a lei eleitoral. Não é verdade. E o advogado Alberto Rolo explicou isso claramente, porque não pedia expressamente voto para nenhum candidato. O artigo 36 da lei eleitoral diz exatamente isso. Para violar, para ser considerado uma propaganda eleitoral antecipada, precisa haver um pedido explícito de voto ou então negativo de voto. Xingar o presidente da República ou exibir uma bandeira de qualquer candidato não pode ser considerado um pedido explícito de voto, senão aquele comício, showmício, motociatas de Jair Bolsonaro, todas podem ser facilmente enquadradas como propaganda eleitoral antecipada. Então não houve isso. O que houve, em português claro, foi censura da livre manifestação artística. Outra coisa, é difícil entender por que essa manifestação num festival de música, que aliás acontece desde 2012, também não pode ser confundido com showmício, embora possa haver aí uma espontânea manifestação de artistas, como de fato houve antes e depois da decisão desse ministro do TSE. Por que isso pode ser considerado propaganda eleitoral antecipada? E o comício ontem feito pelo PL, com claro cunho político eleitoral, discurso de meia hora do presidente da República, que inclusive houve a admissão do próprio presidente no dia anterior, no sábado, de que aquilo seria um lançamento da sua pré-candidatura, com a presença de outros pré-candidatos no palco, de uma grande plateia, audiência. Por que isso não pode ser considerado, então, como propaganda eleitoral antecipada? Esse ministro Raul Araújo foi o mesmo que indeferiu pedido do PT para considerar outdoors com propaganda do presidente Bolsonaro espalhados pelo país, muitos deles financiados pelo agronegócio, como propaganda eleitoral antecipada. Mas desta feita, Raul Araújo não entendeu que configurasse propaganda eleitoral antecipada. Então, porque uma manifestação artística, né, que possa ser ou por meio da crítica ou de exaltação de um possível pré-candidato, sendo que isso nem está dado, pode ser considerado como propaganda eleitoral antecipada. Houve uma mini reforma eleitoral em 2015 que justamente flexibilizou a lei e flexibilizou esses direitos, por entender um fato que é o fato da vida. A campanha não começa só a partir do dia 16 de agosto. O debate eleitoral acontece muito antes. É o que nós estamos fazendo desde o começo do ano, aliás, desde o ano passado. Então, não cabe vedar ou violar esse debate. Pelo contrário, é preciso garantir a amplitude e a democracia desse debate. Então, quando você vem uma decisão como essa, abre um precedente perigosíssimo. O que seria configurado como propaganda eleitoral antecipada? Isso que estamos fazendo, quando falamos bem ou mal de um candidato, então isso vai configurar propaganda eleitoral antecipada. Por isso, vários recursos já foram protocolados, tanto pelo PT como pela organização do festival do Lollapalooza, justamente para que o plenário do Tribunal Superior Eleitoral possa decidir estritamente o que é ou não propaganda eleitoral. A pré-campanha ela acontece
basicamente com todos os direitos, com todas as nuances que acontecem na campanha. A única coisa que não pode acontecer é esse pedido explícito de voto, como explicou tão bem o advogado Alberto Rolo. Isso não houve pedido de voto, houve apenas a bandeira com o rosto de um candidato e a crítica, o xingamento a outro. De bom ou mau gosto, concorde ou não, faz parte da liberdade de expressão, faz parte do livre debate público. Cristina Grêmio, na sua leitura, são questões subjetivas ou realmente da área jurídica, da área do direito eleitoral? Olha, eu vou concordar com o Salles e com a Amanda especialmente no todo assim, da análise, mas eu queria revelar alguns detalhes desse duplo padrão de análise, desse duplo padrão de propaganda, desse duplo padrão de livre expressão, de defesa da livre expressão e de rejeitar a censura. Veja que quem está agora dizendo que é censura, nunca acha que é censura quando é do outro lado. Sempre acha que está tudo justo, certíssimo, botar a tornozeleira, prender gente porque está expressando sua opinião. Essas pessoas aí, então, por esse padrão de análise da esquerda, deveriam estar todas de tornozeleira eletrônica, no mínimo, impedidas de falar em qualquer rede social, porque, afinal de contas, há um crime de opinião aqui que se pune no Brasil e pune severamente. Mas não, agora é só livre expressão. Agora é censura, né? É o que a gente alertava sempre, o porquê que não se pode instituir um crime de opinião que não existe no Código Penal e que está sendo implantado pelas Cortes Superiores. A outra questão é o desrespeito à ordem judicial, né? São sempre defensores, tem que respeitar, a ordem judicial respeita. Se no dia seguinte já não se respeitou e está todo mundo caladinho achando que é livre expressão, não tem que respeitar mesmo. Mas olha, a gente fala que foi propaganda, a gente não, né? A Amanda trouxe a questão da propaganda antecipada nas motocicletas, da propaganda antecipada só pelo fato do presidente ter dito que era o lançamento da sua pré-campanha. Ora, meses atrás, bem recentemente, a gente teve o lançamento da pré-campanha do Moro, enaltecida pela imprensa, aguardadíssima, uma cobertura como se fosse um show de Lollapalooza, e ninguém achou que aquilo ali era campanha antecipada. Exatamente a mesma situação, um partido político lançando uma pré-campanha. Também não acharam que era evento de propaganda antecipada? Lula com seus assentados lá do MST. Aquilo ali sim era um comício declarado com bandeiras do partido no meio das bandeiras do MST e com discursos tão ou até mais inflamados de bem contra o mal, apenas com um olhar diferente do que é bem e o que é mal, né? Quem rouba é do bem, porque está roubando para o pobre, e quem está dizendo que os que roubam são bandidos é que são do mal. Então, veja como é o duplo padrão e essa hipocrisia toda nesse discurso de Marcelo Freixo, de todo mundo que está aí agora dizendo que foi censura, mas que em outros momentos não, achava que estava bem legal prender pessoas porque elas externaram sua opinião. Amanda? Posso só continuar? Só para não haver exatamente essa confusão que a Cristina expressou, então quais eventos podem ser considerados ou não propaganda eleitoral antecipada, é que essa medida, essa decisão do ministro Araújo, do TSE, abre um precedente tão perigoso, porque se nós formos encarar eventos como comícios, seja de que candidato for, desde que não haja pedido explícito de voto, ou então motocicletas, aliás, realizadas com dinheiro público, motocicletas milionárias que tem que engajar toda aquela equipe de segurança enorme dos estados, como aconteceu recentemente aqui em São Paulo no ano passado pelo presidente da República. Então, se a gente não for considerar esses atos como propaganda eleitoral antecipada, justamente porque você conta com uma leniência da justiça eleitoral, então a gente não pode encarar num festival de música uma manifestação absolutamente natural, espontânea de um artista, de um cantor, de uma cantora, qualquer coisa, como propaganda eleitoral antecipada. Então, não pode haver dois pesos e duas medidas. Agora, quando a Cristina compara o que houve dessa decisão do TSE, que configura censura, com o que aconteceu, por exemplo, com Alan dos Santos, ou com Roberto Jefferson, com Daniel Silveira, isso é de uma dimensão completamente diferente. Até porque várias dessas figuras, como o Daniel Silveira, por exemplo, foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. Você teve um pedido da Polícia Federal para que essas, não é isso que eu estou falando, Amanda. essas vozes fossem de alguma
de alguma forma cerceadas pelo seguinte motivo, Cristina: a liberdade de expressão não é absoluta, né? Ela vai até onde acontece o cometimento de um crime. E esses crimes são descritos no Código Penal, na antiga Lei de Segurança Nacional, que foi atualizada para a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Por exemplo, no caso do Daniel Silveira, incitar animosidade entre Forças Armadas e instituições, incitação à violência, outros crimes, calúnia, injúria, difamação, esses também presentes no discurso de Roberto Jefferson, crime de homofobia. São esses crimes que estão descritos tanto no pedido da Polícia Federal como na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, não se trata, não são cenas, não são casos, não são exemplos comparáveis. Tem o cometimento de crime, tem um pedido explícito da Polícia Federal, e outra é simplesmente a livre manifestação de um artista totalmente espontâneo, natural, que pode ter predileção por um candidato ou por outro. Da mesma forma que se você for um show sertanejo, do Gustavo Lima ou de qualquer outro artista, de repente você tem uma bandeira ali do Bolsonaro, e isso também não pode configurar, não pode ser descrito como uma propaganda eleitoral antecipada. Olha, esse fato agora mencionado pela Amanda resume bem a situação do Brasil de hoje. O Brasil que trabalha, que cuida da família, que enaltece valores importantes, como esse que a Amanda citou, defende o Bolsonaro. E a horda de bárbaros xinga o Bolsonaro. É a mensagem do que precisa ser passado para a sociedade. Ser xingado porque não presta é elogio.